Lei de Inelegibilidade, Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Estabelece, de acordo com o artigo 14, 9, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências. VS número 107 de 2020, artigo 1º, 3º, inc. 4ª. Estabelece que os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta emenda constitucional, estiverem, a vencer, serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições de 2020, b, vencidos, serão considerados preclusos, vedada sua reabertura. AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2013, no agora RESP número 9.677, e de 4 de setembro de 2012, no agora RESP número 23.046, no julgamento das ADCS nos 29 e 30 e da DINO 4.578. O STF assentou que a aplicação das causas de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LCN graus 135. 2010 a fatos anteriores à sua vigência não viola a Constituição Federal. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1 são inelegíveis. I. Para qualquer cargo. AC. STF, de 16 de fevereiro de 2012, nas ADCNS 29 e 30. Constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas C, D, F, G, H, J, M, N, U, P e Q deste inciso, introduzidas pela LC, número 135 de 2010. A. Os inalistáveis e os analfabetos. Versão. TSNS 15, 2016 e 55, 2016. AC. TSE, de 18 de setembro de 2018, no RO número 06-024-7518. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível, não podendo ser considerado analfabeto o candidato que possuir capacidade mínima de escrita e leitura. AC. TSE, de 12 de abril de 2018, no Pará número 51.371. A realidade multifacetada da sociedade brasileira desaconselha que o analfabetismo seja avaliado a partir de critérios rígidos, abstratos e estanques. Do contrário, em redutos onde o analfabetismo seja regra, o domínio político se perpetuaria como um monopólio das elites. AC. TSE, de 27 de setembro de 2016, no RESP número 8.941. O exame da causa de inelegibilidade referida nesta linha deve ocorrer em conjunto com os valores constitucionais da cidadania, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, levando a concluir que analfabetismo de natureza educacional não pode nem deve significar analfabetismo para a vida política. AC. TSE, de 21 de agosto de 2012, no agora RESP número 424.839. A inelegibilidade dos analfabetos é de legalidade estrita, vedada a interpretação extensiva, devendo ser exigido apenas que o candidato saiba ler e escrever minimamente, de modo que se possa evidenciar eventual incapacidade absoluta de compreensão e de expressão da língua. B. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e segunda do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A linha B com redação dada pelo artigo 1º da LC, número 81, de 1994. AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora RESPEL número 06-002-9974. Ante a inexistência de evidências de nulidade no ato legislativo, a revogação de ato próprio, por critérios políticos de oportunidade e conveniência, não configura fato superveniente capaz de afastar a inelegibilidade. C. O governador e o vice-governador de Estado e do Distrito Federal e o prefeito, e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. A linha C com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. A C. TSE, de 3 de outubro de 2018, no RO número 06005-1954. Incidência de inelegibilidade, se a cassação do mandato tiver decorrido de violação das disposições previstas no DL número 201 de 1967, em temas de crimes de responsabilidade que não podem ser objeto de lei de iniciativa dos entes federativos. A C. TSE, de 4 de outubro de 2018, no RO número 060238825. O impeachment de presidente da República não se enquadra na inelegibilidade desta linha, porque possui regramento próprio no artigo 52, INC e parágrafo único da Confira 1988, nem na linha e deste inciso porquanto, dada sua natureza, a condenação por crime de responsabilidade não se equipara a uma decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha D com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. A C. TSE, de 17 de dezembro de 2014, no RESP número 15.105, e, de 20 de novembro de 2012, no agora RESP número 2.361. O vocábulo representação constante da redação desta linha corresponde à própria ação de investigação judicial eleitoral, prevista pelo artigo 22 desta lei. Vessum. TSE número 19 de 2016. AC. TSE, de 7 de dezembro de 2020, no RESPEL número 060013361. Condenações por prática de conduta vedada que não resultam na cassação do mandato, não caracterizam a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 22 de maio de 2018, no RESP número 14.589. As inelegibilidades previstas nesta linha, e na H incidem sobre aqueles que não tenham concorrido ou tenham sido diplomados na eleição em que ocorra o abuso. V. Nota a linha J deste inciso sobre o AC. TSE, de 30 de maio de 2017, no RESP número 18.627. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no RESP número 28.341. As causas de inelegibilidade dispostas nesta linha, e na H, não se aplicam somente a quem praticou o abuso de poder na eleição a qual concorreu, mas também a quem cometeu o ilícito na eleição na qual não se lançou candidato, no afã de favorecer a candidatura de terceiro. AC. TSE, de 3 de março de 2016, no RO número 29.659. São enquadráveis nesta linha os condenados por abuso tanto em ação de investigação judicial eleitoral, quanto em ação de impugnação de mandato eletivo. V. Nota a linha H deste inciso sobre o AC. TSE, de 17 de dezembro de 2014, no RESP número 15.105. AC. TSE, de 2 de outubro de 2014, no RO número 97.150. A condenação por abuso ou uso indevido dos veículos ou meios de comunicação atrai a incidência da inelegibilidade prevista nesta linha. E, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Vessum. TSNS 41, 2016, 58, 2016, 59, 2016, 60, 2016 e 61, 2016. AC. TSE, de 13 de novembro de 2018, no agora RO número 06003-1968 e, de 19 de dezembro de 2016, no RESP número 7586. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não afasta a incidência da inelegibilidade prevista nesta linha.
AC. TSE, de 30 de outubro de 2018, no agora RO número 0601322806, não incide a inelegibilidade de que trata esta linha se pendentes de julgamento embargos infringentes e de nulidade, dada sua natureza recursal dotada de eficácia suspensiva. V. Nota a linha C deste inciso sobre o AC. TSE, de 4 de outubro de 2018, no RO número 0602388825. AC. TSE, de 28 de junho de 2016, na PET número 27.751, e, de 22 de outubro de 2014, no ZED-RO número 96.862. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os efeitos secundários da condenação, aí inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de sua duração. AC. TSE, de 4 de novembro de 2014, no RMS número 15.090, o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, sendo mantidos os efeitos secundários da condenação. AC. TSE, de 4 de dezembro de 2012, no RESP número 9.664. Inelegibilidade que exige a condenação criminal colegiada ou transitada em julgado, sendo inadmissível sua incidência por mera presunção. 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. AC. TSE, de 4 de outubro de 2012, no RESP número 12.922, os crimes contra a administração e o patrimônio públicos abrangem os previstos na Lei de Licitações. AC. TSE, de 12 de novembro de 2008, no RESP número 30.252, o delito de incêndio cometido no Fórum da Cidade, edifício público, deve ser incluído entre os crimes contra o patrimônio público. AC. TSE, de 24 de agosto de 2021, no REU número 0602000947. Os crimes contra a administração da justiça previstos no Código Penal constituem espécie de crime contra a administração pública, enquadrando-se na inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 17 de fevereiro de 2020, no RESPEL número 06009819. O pagamento integral do débito tributário após o trânsito em julgado extingue o efeito secundário extrapenal da inelegibilidade. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no agora RESP número 40.650. Crimes contra a ordem tributária enquadram-se nos crimes contra a administração pública previstos neste item. AC. TSE, de 15 de outubro de 2013, no RESP número 7.679. A regra desta linha alcança não apenas os tipos penais disciplinados no Código Penal, como também os previstos na legislação esparsa. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. AC. TSE, de 5 de abril de 2017, no RESP número 14.594. A condenação por crime de violação a direito autoral ofende o patrimônio privado e pode ensejar a inelegibilidade prevista neste item. 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. 4. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo, ou à inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga à de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual, e AC. TSE, de 11 de novembro de 2014, no RO número 263.449, e, de 21 de maio de 2013, no RESP número 61.103. A inelegibilidade prevista neste item incide nas hipóteses de condenação criminal emanada do Tribunal do Júri, órgão colegiado soberano, integrante do Poder Judiciário. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. A linha e com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. V. Inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal.
AC. TSE, de 28 de abril de 2011, no agora RO número 160.446, incompetência da Justiça Eleitoral para, no processo de registro de candidatura, decidir a prescrição da pretensão punitiva, seus efeitos no processo penal, ante a pendência de recurso da acusação, bem como aferir o acerto ou desacerto da decisão da Justiça Comum Criminal que a declarou. AC. TSE, de 3 de abril de 2008, no RESP número 28.390. Ainda que reconhecida a prescrição da pretensão executória, incide a inelegibilidade prevista neste dispositivo, cujo termo inicial será a data em que declarada a extinção da punibilidade. F. Os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. A linha F com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. G. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesas sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. A linha G com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Caracterização de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, e atrai a inelegibilidade prevista nesta linha, AC. TSE, de 17 de fevereiro de 2022, no agora RESPEL número 06.005.6432, fraude em licitação e superfaturamento de preços, AC. TSE, de 23 de outubro de 2018, no agora RO número 06.047.3131, ausência ou dispensa indevida de licitação, AC. TSE, de 1.10.2014, no agora RO número 34.478, aplicação de verbas federais repassadas ao município em desacordo com convênio, AC. TSE, de 3 de setembro de 2013, no RESP número 49.345, imputação de débito ao administrador pelo TCU, AC. TSE, de 2 de abril de 2013, no agora RESP número 25.454, contratação de pessoal sem a realização de concurso público, e não recolhimento, ou repasse a menor de verbas previdenciárias, AC. TSE, de 21 de fevereiro de 2013, no agora RESP número 8.975, falta de repasse integral de valores relativos ao ISS e ao IIPF, AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2013, no agora RESP número 45.520, violação ao disposto no artigo 37.13, da Confira 1988, AC. TSE, de 5.2. 2013, no agora RESP número 44.144, não aplicação de percentual mínimo de receita resultante de impostos nas ações e nos serviços públicos de saúde, AC. TSE, de 22 de outubro de 2013, no RESP número 19.662, de 14 de fevereiro de 2013, no agora RESP número 17.652, e de 17 de dezembro de 2012, no RESP número 32.574, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou da Constituição Federal, quanto à aplicação do piso fixado para o ensino, AC. TSE, de 4 de dezembro de 2014, no agora RESP número 30.344, e de 18 de dezembro de 2012, no RESP número 9.307, desrespeito aos limites previstos no artigo 29, sexta, da Confira 1988, AC. TSE, de 18 de dezembro de 2012, no agora RESP número 23.722, pagamento indevido de diárias, AC. TSE, de 9 de outubro de 2012, no RESP número 11.543, violação ao artigo 29, A, I, da Confira 1988. AC. TSE, de 21 de março de 2013, no RESP número 5.163. O termo inicial do período de 8 anos de inelegibilidade é a data da publicação da decisão que rejeitou as contas, AC. TSE, de 2 de maio de 2017, no agora RESP número 56.046,
para a contagem desse prazo, deve ser desconsiderado o período no qual ficaram suspensos os efeitos da decisão de rejeição das contas, em eventual pedido de anulação julgado improcedente. V. Quarto a deste artigo. Lei nº 9504/1997, artigo 11, 5º. Disponibilização à Justiça Eleitoral, pelos tribunais e conselhos de contas, da relação dos que tiveram suas contas rejeitadas. Lei nº 8443/1992, artigo 91. Envio ao Ministério Público Eleitoral pelo TCU, dos nomes dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos 5 anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição, AC. TSE, de 12 de dezembro de 2008, no RESP número 34.627, de 13 de novembro de 2008, no RESP número 32.984, de 2 de setembro de 2008, no RESP número 29.316. Res. TSE número 2-15-63-2003. A mera inclusão do nome do administrador público na lista remetida à Justiça Eleitoral, por tribunal, ou Conselho de Contas não gera inelegibilidade, por se tratar de procedimento meramente informativo. V. Artigo 11-10, da Lei nº 9504/1997, e nota sobre as causas supervenientes, que afastam a inelegibilidade. AC. TSE, de 17 de fevereiro de 2022, no agora RESPEL número 06005-6432. Para o fim da inelegibilidade desta linha, não se exige dolo específico, mas apenas genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos públicos. AC. TSE, de 2 de setembro de 2021, no agora RESPEL número 060008225, de 27 de novembro de 2018, no agora RO número 06005-46513, de 6 de abril de 2017, no agora RESP número 31.463. Nem toda desaprovação de contas por descumprimento da Lei de Licitações, Lei nº 8666/1993. Gera automática configuração de ato doloso de improbidade administrativa. AC. TSE, de 22 de novembro de 2018, no agora RO número 06007-4857. Rejeição de contas de gestor de entidades privadas não se subsume à hipótese de inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 25 de novembro de 2014, no agora RESP número 43.594. Irregularidade no repasse de recursos para ente privado, sem fins lucrativos, atrai para o gestor público a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 30 de outubro de 2018, no agora RO número 06002-7464 e, de 5 de dezembro de 2013, no agora RESP número 52.980. Omissão do dever de prestar contas ou sua apresentação extemporânea, não configura ato doloso de improbidade administrativa, que faça incidir a inelegibilidade desta linha quando demonstrada a regular aplicação dos recursos e falta de prejuízo ao erário. Afasta a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 23 de outubro de 2018, no agora RO número 060089125, recurso de revisão recebido com efeito suspensivo, AC. TSE, de 6 de maio de 2014, no RESP número 15.705, decisão judicial da Justiça Comum, posterior à interposição do RESP, mas anterior ao pleito, declarando a nulidade do Decreto Legislativo de Rejeição de Contas, AC. TSE, de 17 de setembro de 2013, no RESP número 31.003, provimento de recurso de revisão pelo Tribunal de Contas e consequente aprovação das contas. AC. TSE, de 16 de outubro de 2018, no agora RO número 060200839 e, de 4 de novembro de 2014, no agora RO número 70.918. A existência de lei autorizando o pagamento de subsídios em descumprimento ao preceito constitucional não afasta a incidência da inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 7 de dezembro de 2017, no RESP número 9.365, a contratação direta de serviços contábeis desacompanhada de processo administrativo formal, que justifique a dispensa da licitação,
caracteriza o ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 23 de novembro de 2017, no agora RESP número 3.908, descabe a inelegibilidade quando a rejeição de contas ignora parecer prévio da Corte de Contas pela aprovação do ajuste contábil. AC. TSE, de 1.6.2017, no agora RESP número 44.196, de 2 de abril de 2013, no agora RESP número 32.679. A extrapolação do limite estabelecido pelo artigo 29, a da Confira, 1988 caracteriza a irregularidade insanável que constitui ato doloso de improbidade administrativa. AC. TSE, de 8 de março de 2017, no agora RESP número 8.251. Quando o agente atua com respaldo em lei municipal, é afastada a tipificação de ato doloso de improbidade administrativa. AC. TSE, de 8 de março de 2017, no RO número 39.881, e AC. STF, de 10 de agosto de 2016, no renúmero 848.826, a apreciação das contas dos prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será feita pelas câmaras municipais com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, VAC. TSE, de 29 de setembro de 2016, no RESP número 4.682. Entendimento não extensível aos casos de convênio entre municípios e União. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no RESP número 11.567. Infração às normas e aos regulamentos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais ou patrimoniais não é suficiente, por si, para se concluir pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, cuja equiparação é essencial para a caracterização da inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 29 de setembro de 2016, no RESP número 4.682, a apresentação extemporânea de contas somente constitui ato de improbidade administrativa, quando evidenciados dolo genérico e malversação de recursos públicos. AC. TSE, de 17 de dezembro de 2015, no RO número 100.013, de 14 de junho de 2011, no RO número 252.356, o pronunciamento do Tribunal de Contas alcança, também, a glosa parcial. AC. TSE, de 17 de dezembro de 2015, no RO número 100.013, de 19 de dezembro de 2014, no RO número 97.587. Não cabe à Justiça Eleitoral transmudar a natureza atribuída ao julgamento a que procedeu o Tribunal de Contas. AC. TSE, de 22 de outubro de 2014, no RESP número 25.725, invade a competência da Justiça Eleitoral a decisão da Justiça Federal que mantém válido o acórdão do TCU que rejeita as contas e afasta potencial inelegibilidade da conduta. AC. TSE, de 19 de agosto de 2014, no RESP número 4.366, o saneamento das irregularidades pelo TCE, em razão da quitação do débito, não tem o condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo. AC. TSE, de 5 de agosto de 2014, no agora RESP número 16.813, e de 28 de junho de 2011, no RESP número 42.050, compete à Justiça Eleitoral a qualificação jurídica da irregularidade apontada pelo órgão competente no julgamento das contas, não a aferição da existência de vício. AC. TSE, de 6 de fevereiro de 2014, no RESP número 10.715, e de 30 de setembro de 1996, no RESP número 13.174, excetuado o chefe do Poder Executivo, as contas de gestão dos ocupantes de cargos e funções públicas são examinadas pelo Tribunal de Contas. AC. TSE, de 10 de dezembro de 2013, no RESP número 182.098, de 10 de novembro de 2009, no RESP número 35.791, e de 26 de novembro de 2008, no RESP número 33.280. O decurso do prazo conferido à Câmara Municipal, para apreciar o parecer do Tribunal de Contas, não atrai a inelegibilidade combinada neste dispositivo. AC. TSE, de 8 de agosto de 2013, no RESP número 41.160,
Impossibilidade de conclusão pela inelegibilidade de candidato, se pendente recurso no Tribunal de Contas. AC. TSE, de 25 de abril de 2013, no ZED-RESP número 10.378, e de 16 de dezembro de 2010, no agora RO número 452.298, irrelevância da natureza do procedimento utilizado pelo órgão competente para aferir irregularidades em convênio com a União, necessidade tão somente da confirmação da irregularidade insanável, por decisão irrecorrível do órgão competente, que não tenha sido suspensa por decisão judicial. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no agora RESP número 6.436, em simetria de igualdade. Irrelevância da natureza do procedimento do Tribunal de Contas para suspender os efeitos de seu acórdão. AC. TSE, de 18 de dezembro de 2012, no RESP número 29.474, inaplicabilidade do disposto no segundo do artigo 26, C da LCN graus, 64, 1990 aos casos de rejeição de contas previstos nesta linha, no processo de registro de candidatura. AC. TSE, de 12 de dezembro de 2012, no agora RESP número 10.807. A ausência de disponibilização pública das contas da Câmara, sem a comprovação de dolo, má-é ou prejuízo à administração pública, não configura ato doloso de improbidade administrativa. AC. TSE, de 17 de novembro de 2009, no RESP número 36.637. A ausência de intimação da decisão do TSE que rejeitou as contas do candidato configura cerceamento de defesa e justifica a propositura de pedido de reconsideração e obtenção de provimento liminar após o pedido de registro de candidatura. AC. TSE, de 18 de dezembro de 2008, no agora RESP número 32.937, AC. TSE, de 29 de setembro de 2006, no agora RESP número 26.942, de 13 de setembro de 2006, no RO número 963, a mera propositura da ação anulatória, sem a obtenção de provimento liminar ou tutela antecipada, não suspende a inelegibilidade. AC. TSE, de 8 de março de 2007, no RO número 1239. A revogação de tutela antecipada que suspendeu os efeitos de decisão de rejeição de contas, ocorrida após a realização do pleito, a SIC. Proclamação dos eleitos às vésperas da diplomação não tem o condão de alterar a situação do candidato que concorreu na eleição já respaldado pela referida tutela. AC. TSE, de 1.8.2006, no agora AI número 6.316, de 27 de abril de 1999, no RESP número 15.208, e, de 2 de junho de 1998, no RESP número 15.209. Não incidência da cláusula de inelegibilidade na hipótese de rejeição de conta superveniente ao registro de candidatura, pois o dispositivo aplica-se às eleições que vierem a se realizar, e não às já realizadas, ainda que se trate de reeleição. H. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha H com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Versum. TSE número 69 de 2016. AC. TSE, de 22 de maio de 2018, no RESP número 14.589, e, de 19 de dezembro de 2016, no RESP número 28.341. As inelegibilidades previstas nesta linha, incidem sobre aqueles que não tenham concorrido, ou tenham sido diplomados na eleição em que ocorra o abuso. AC. TSE, de 1.12.2016, no RESP número 6.440, e de 17 de dezembro de 2014, no RESP número 15.105. Incidência desta linha em quem praticou o abuso de poder em benefício próprio ou de terceiros, na hipótese de condenação tanto pela Justiça Comum quanto pela Justiça Eleitoral. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2014, no RO número 90.718. A inelegibilidade prevista nesta linha requer que o benefício auferido pela prática de abuso de poder econômico ou político esteja necessariamente
relacionado ao exercício do cargo na administração. AC. TSE, de 19 de março de 2013, no agora RESP número 21.204. A inelegibilidade prevista nesta linha não incide sem a ocorrência de condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. AC. TSE, de 1.10.2010, no agora RO número 303.704. Imposição de multa por propaganda eleitoral antecipada reconhecida em publicidade institucional, não implica inelegibilidade desta linha. E, os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. AC. TSE, de 17 de dezembro de 2008, no RESP número 34.115. A inelegibilidade prevista nesta linha se configura com a responsabilidade do sócio causador do estado falimentar do estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro pelo exercício de cargo ou função de direção, administração ou representação. J. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. A linha J acrescida pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Versão. TSNS 69, 2016, 70/2016. AC. TSE, de 30 de maio de 2017, no RESP número 18.627. Não incidência da inelegibilidade prevista nas alíneas D e J se o candidato teve o mandato cassado apenas por força da unicidade e da indivisibilidade da chapa. AC. TSE, de 27 de outubro de 2016, no RESP número 40.487. A simples aplicação de multa por conduta vedada não gera a inelegibilidade prevista nesta linha. No entanto, quanto à captação ilícita de sufrágio, a inelegibilidade se estabelece mesmo se for imposta apenas sanção pecuniária. AC. TSE, de 21 de novembro de 2012, no RESP número 11.661. O comparecimento de candidato à inauguração de obra pública constitui conduta vedada aos agentes públicos apta a atrair a inelegibilidade prevista nesta linha. K. O Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A linha K acrescida pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. AC. TSE, de 2 de outubro de 2014, no RO número 73.294. Representação por quebra de decoro parlamentar apreciada e arquivada, sobre os mesmos fundamentos de representação anterior, na qual o candidato havia renunciado, afasta a incidência da inelegibilidade. AC. TSE, de 20 de março de 2013, no agora RESP número 46.017, e de 1.9.2010, no RO número 64.580. Compete à Justiça Eleitoral tão somente verificar se houve a renúncia nos termos deste dispositivo legal. AC. TSE, de 31 de agosto de 2010, no RO número 161.660. Possibilidade de a Justiça Eleitoral examinar se candidato que renuncia ao Senado Federal está sujeito aos efeitos da inelegibilidade prevista nesta linha, ainda que interfira em decisão daquele órgão determinando o arquivamento da representação. L.
os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. A linha L acrescida pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. AC. TSE, de 21 de fevereiro de 2017, no RESP número 10.049. Requisitos de incidência desta linha: a. Condenação por ato de improbidade administrativa que importe, simultaneamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. b. Presença de dolo. c. Decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado. E d. Sanção de suspensão dos direitos políticos. AC. TSE, de 20 de setembro de 2012, no RESP número 27.558. O ato doloso de improbidade administrativa pode implicar o enriquecimento ilícito tanto do próprio agente, mediante proveito pessoal, quanto de terceiros por ele beneficiados. AC. TSE, de 13 de agosto de 2018, no agora RESP número 27.473, de 18 de abril de 2017, no agora RESP número 23.884. A análise do enriquecimento ilícito e do dano ao erário pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, com base no exame da fundamentação do decisum, ainda que não tenha constado expressamente do dispositivo. AC. TSE, de 1.2.2018, no RESP número 23.184, e de 3 de novembro de 2015, na CTA número 33.673, para aferição do término da inelegibilidade. O cumprimento da pena é contado do momento em que todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente adimplidas. AC. TSE, de 30 de março de 2017, no agora RESP número 11.166, de 21 de março de 2017, no RESP número 48.978, condenação por ato doloso de improbidade administrativa fundada apenas no artigo 11 da Lei nº 8429. 1992 não atrai a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 13 de dezembro de 2016, no RESP número 5039, é lícito à Justiça Eleitoral examinar por inteiro o acórdão da Justiça Comum em que proclamada a improbidade, não podendo incluir ou suprimir nada, requalificar fatos e provas, conceber adendos e refazer conclusões. AC. TSE, de 18 de outubro de 2016, no RESP número 4.932, de 10 de dezembro de 2013, no RO número 67.938. A condenação por ato doloso de improbidade administrativa deve implicar, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito. AC. TSE, de 22 de outubro de 2014, no RO número 140.804 e, de 11 de setembro de 2014, no RO número 38.023, indefere-se o registro de candidatura se, com base na análise das condenações, for possível constatar que a Justiça Comum reconheceu a presença cumulativa de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que não conste expressamente na parte dispositiva da decisão condenatória. M. Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. N. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal, ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. AC. TSE, de 21 de agosto de 2014, no RESP número 39.723. A incidência deste dispositivo pressupõe ação judicial que condene a parte por fraude. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. AC.
TSE, de 18 de dezembro de 2018, no RO número 06007-9292, a inelegibilidade de que trata esta linha é aplicável aos militares a que se impuserem sanções que, a qualquer título, produzam efeitos análogos à demissão. AC. TSE, de 21 de junho de 2016, no RESP número 2026, a suspensão ou anulação administrativa do ato demissional é suficiente para afastar a inelegibilidade. AC. TSE, de 12 de setembro de 2014, no RO número 29.340, a inelegibilidade prevista nesta linha somente é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria. P. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22. AC. TSE, de 14 de dezembro de 2016, no agora RESP número 16.188 e, de 16 de setembro de 2014, no RO número 53.430, somente doações que representam quebra da isonomia entre os candidatos, risco à normalidade e à legitimidade do pleito, ou que se aproximam do abuso do poder econômico, podem gerar a causa de inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 21 de março de 2017, no agora AI número 2580 e, de 28 de fevereiro de 2013, no agora RESP número 94.681, a aplicabilidade do rito referido no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, às representações por doação acima do limite legal. AC. TSE, de 1.6.2017, no agora AI número 3.663. A anotação da causa de inelegibilidade no Cadastro Nacional de Eleitores não configura punição ou reconhecimento de óbice à capacidade eleitoral passiva do responsável pela doação eleitoral tida por ilegal. AC. TSE, de 18 de abril de 2017, no agora RESP número 171.735. A inelegibilidade de que trata esta linha não é sanção imposta na decisão judicial, que condena o doador a pagar multa por doação acima do limite legal, mas efeito secundário da condenação, verificável em eventual pedido de registro de candidatura, AC. TSE, de 19 de fevereiro de 2013, no RESP número 42.624. Multas relativas às doações eleitorais tidas como ilegais atraem a inelegibilidade prevista nesta linha. AC. TSE, de 13 de novembro de 2012, no agora RESP número 26.124. O dolo é matéria estranha à configuração da inelegibilidade prevista nesta linha. Que os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 anos. Alíneas N que acrescidas pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Segunda para presidente e vice-presidente da República. Até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. 1. Os ministros de Estado. 2. Os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República. 3. O chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República. 4. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 5. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República. 6. Os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 7. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. 8. Os magistrados. 9. Os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, e fundações públicas e as mantidas pelo poder público. AC. TSE, de 7 de outubro de 2008, no RESP número 30.539, e de 25 de novembro de 2010, no RO número 442.592. As entidades mantidas pelo poder público são aquelas cuja soma das verbas públicas totaliza mais da metade de suas receitas.
Não incidência da inelegibilidade deste item. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no agora RESP número 19.983, de 7 de outubro de 2008, no RESP número 30.539, dirigente de entidade privada sem fins lucrativos que receba recursos públicos, IAC. TSE, de 25 de novembro de 2010, no RO número 442.592, presidente de Fundo Social Municipal. AC. TSE, de 10 de dezembro de 2020, no RESPEL número 06.006.2698. A necessidade do afastamento com base neste item decorre de a entidade compor a administração indireta, sendo irrelevante a circunstância de se tratar de instituição privada mantida pelo poder público. D. Os governadores de Estado, do Distrito Federal e de territórios. 11. Os interventores federais. 12. Os secretários de Estado. 13. Os prefeitos municipais. 14. Os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. 16. Os secretários gerais, os secretários executivos, os secretários nacionais, os secretários federais dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes. B. Os que tenham exercido nos 6 meses anteriores à eleição, nos estados, no Distrito Federal, territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal. C. Vetado. D. Os que, até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. Res. TSNS 2, 26, 27, 20, 071, 95, 06, 19 e 96. Afastamento não remunerado dos servidores que se enquadrarem neste dispositivo. AC. TSE, de 8 de novembro de 2016, no agora RESP número 12.060, de 3 de outubro de 2014, no agora RO número 97.448, inelegibilidade que se estende a quem tem competência ou interesse direto, indireto ou eventual no lançamento e não apenas a quem o executa. E, os que, até 6 meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os artes. Terceiro e quinto da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. A lei citada foi revogada pelo artigo 92 da Lei nº 8884/1994, que foi revogado pelo artigo 127 da Lei nº 12.529/2011. F. Os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do artigo 5º da lei citada na linha anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas. G. Os que tenham, dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público, ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2017, no agora RESP número 26.211, e de 20 de maio de 2014, na CTA número 11.187. A OAB enquadra-se no rol das entidades representativas de classe a que se refere esta linha. Res. TSE número 23232-2010, desincompatibilização de dirigentes de serviços sociais e de formação profissional autônomos. AC. TSE, de 23 de setembro de 2021, na CTA EU número 06.003.1708, desnecessidade de desincompatibilização de dirigentes de entidades de classe, não mantidas com recursos públicos ou com recursos repassados pela Previdência Social. H.
os que, até seis meses depois de afastados das funções, tenham exercido o cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa, ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes. E, os que, dentro de seis meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com um órgão de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. AC. TSE, de 23 de maio de 2017, no agora RESP número 11.113. Incidência da ressalva nas cláusulas contratuais impostas pelo poder público, sem a participação do particular. AC. TSE, de 10 de outubro de 2017, no agora RESP número 4.614 e, de 21 de fevereiro de 2017, no agora RESP número 12.387. Contrato firmado com o poder público decorrente de pregão obedece, em geral, a cláusulas uniformes. AC. TSE, de 16 de novembro de 2017, no agora RESP número 23.547 e, de 27 de junho de 2017, no RESP número 28.306, dispensa de licitação, em razão do valor da contratação, não induz à conclusão de que o ajuste não obedeceu a cláusulas uniformes. AC. TSE, de 30 de maio de 2017, no RESP número 6.550. Inexigibilidade de licitação descaracteriza a presença de cláusulas uniformes na contratação com o poder público. AC. TSE, de 29 de novembro de 2016, no RESP número 6.025. A desincompatibilização prevista nesta alínea, e na alínea A do inciso 4º deste artigo, exige 3 requisitos cumulativos: a. Exercício de cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato com um órgão de poder público, ou que seja por este controlada. B. Existência de contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou de execução de obras. E C. Inexistência de contrato com cláusulas uniformes. J. Os que membros do Ministério Público não se tenham afastado das suas funções até seis meses anteriores ao pleito. L. Os que servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até três meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. V. Artigo 86 da Lei nº 8112/1990. V. Nota ao artigo 1º, 2ª d, desta Lei sobre as Res. TSNS 2, 26, 27, 20, 071, 95, 06, 19 96. V. Sum. TSNS Maio de 1992 e 54, 2016. AC. TSE, de 24 de outubro de 2019, no agora RO número 06007-6396, é necessária a desincompatibilização de servidor público cedido para a Câmara dos Deputados, mesmo que o servidor esteja lotado em cargo de localidade diversa do pleito, tendo em vista a potencial influência na circunscrição da eleição. Não exigência de desincompatibilização, AC. TSE, de 25 de junho de 2018, no agora AI número 38.262, médico credenciado ao SUS, no exercício particular da medicina, AC. TSE, de 29 de novembro de 2016, no RESP número 6.025, médico que presta serviços ao poder público, em clínicas credenciadas, para obtenção ou alteração de CNH, as TSE, de 12 de setembro de 2014, no RO número 54.980. Juiz arbitral, AC. TSE, de 12 de novembro de 2008, no agora RESP número 32.377, estudante estagiário. AC. TSE, de 13 de dezembro de 2016, no RESP número 23.598, incidência desta linha ao fiscal agropecuário.
Vê nota à linha D deste inciso sobre o AC. TSE, de 8 de novembro de 2016, no agora RESP número 12.068. AC. TSE, de 25 de outubro de 2016, no RESP número 30.516, não exigência de sujeição ao prazo de 3 meses para militar que não exerce função de comando, devendo afastar-se a partir do deferimento do registro de candidatura. AC. TSE, de 30 de junho de 2016, na CTA número 6.882, a reforma eleitoral promovida pela Lei nº 13.165. 2015 não alterou os prazos de desincompatibilização para disputa de cargos eletivos constantes da LC, número 64 de 1990. AC. TSE, de 15 de dezembro de 2015, na CTA número 45.971. A pessoa que ocupa cargo de direção no Poder Legislativo Estadual, com atribuição de ordenamento de despesas é regida pela regra geral desta linha, devendo desincompatibilizar-se até 3 meses antes do pleito para concorrer aos cargos de prefeito ou vice-prefeito. AC. TSE, de 23 de setembro de 2014, no RESP número 72.793, de 20 de setembro de 2004, no AGRESP número 22.708. Pessoa contratada para atender necessidade temporária de excepcional, interesse público deverá se afastar 3 meses antes do pleito. As TSE, de 3 de setembro de 2014, no RO número 71.414, de 8 de maio de 2014, no agora RESP número 9.595, e de 25 de novembro de 2010, no agora RO número 161.574, quando a data limite de desincompatibilização ocorrer em dia não útil, o pedido de afastamento poderá ser realizado no primeiro dia útil subsequente. Vê nota à linha C do inciso 4º deste artigo sobre o AC. TSE, de 4 de junho de 2013, no agora RESP número 17.587. AC. TSE, de 25 de novembro de 2010, no AGRO número 132.527. Comunicação feita à direção da unidade em que o servidor exerce suas funções, pode ser suficiente como prova de desincompatibilização. Terceira, para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República especificados na alínea A do inciso 2º deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos. B. Até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções. 1. Os chefes dos gabinetes civil e militar do governador do Estado ou do Distrito Federal. 2. Os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea. 3. Os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios. AC. TSE, de 27 de novembro de 2014, no RO número 78.372, a simples previsão estatutária a possibilitar o recebimento de recursos públicos é suficiente para o reconhecimento da sociedade de assistência a municípios. 4. Os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres. AC. TSE, de 13 de dezembro de 2016, no agora RESP número 9.546, prazo de desincompatibilização de 6 meses para cargos, criados nos municípios, congêneres ao de secretário. 4. Para prefeito e vice-prefeito. A. No que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 meses para desincompatibilização. Res. TSE número 2, 27, 93, 2008. O professor de carreira em instituição federal de ensino, que exerça o cargo de reitor, e venha a se candidatar ao cargo de prefeito ou de vice-prefeito deverá afastar-se definitivamente do cargo de reitor 4 meses antes do pleito, bem como licenciar-se das funções de magistério até 3 meses antes do pleito. Vê nota ao item 9 da alínea A do inciso 2º do artigo 1º desta lei sobre o AC. TSE, de 10 de dezembro de 2020, no respeito número 06006-2698.
V. Nota alínea I do inciso 2º sobre o AC. TSE, de 29 de novembro de 2016, no RESP número 6025. AC. TSE, de 25 de abril de 2012, na CTA número 4663. Secretário municipal pode se candidatar ao cargo de prefeito em município diverso daquele onde atua sem necessidade de desincompatibilização, salvo hipótese de município desmembrado. B. Os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. Res. TSE número 22141-2006. O direito à percepção dos vencimentos ou remuneração do defensor público estadual, candidato a vereador, deverá ser analisado à luz da LC, número 80 de 1994, e das leis orgânicas das defensorias públicas estaduais. AC. TSE, de 13 de outubro de 2011, na CTA número 150.889. Prazo de filiação partidária para membros do Ministério Público Estadual submetidos à vedação constitucional de filiação partidária. 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. C. As autoridades policiais, civis ou militares com exercício no município nos 4 meses anteriores ao pleito. AC. TSE, de 4 de junho de 2013, no agora RESP número 17.587. O policial civil se equipará ao servidor público, para fins de desincompatibilização, devendo se afastar das funções no prazo de 3 meses da data das eleições, para disputar o cargo de vereador, excepcionados os ocupantes de funções de comando. LC número 64 de 1990, artigo 1º, 4ª, c. V. Para o Senado Federal. A. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República especificados na alínea A do inciso 2º deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos. B. Em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de governador e vice-governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Sexta, para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Sétima, para a Câmara Municipal. A no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 meses para a desincompatibilização. AC. TSE, de 13 de outubro de 2011, na CTA número 150.889. Prazo de filiação partidária para membros do Ministério Público Estadual submetidos à vedação constitucional de filiação partidária. 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. B. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Primeiro, para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Confira 1988, artigo 14, 5º, possibilidade de reeleição para um único período subsequente. Res. TSE número 19952-1997. Reelegibilidade para um único período subsequente, também do vice-presidente da República, dos vice-governadores e dos vice-prefeitos. Inexigibilidade de desincompatibilização dos titulares para disputarem a reeleição, solução que se estende ao vice-presidente da República, aos vice-governadores e aos vice-prefeitos. Segundo o vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. 3 são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. AC.
TSE, de 27 de novembro de 2001, no AG número 3043-AC. STF, de 7 de abril de 2003, no RE número 344.882, elegibilidade de cônjuge e parentes do chefe do Executivo para o mesmo cargo do titular, quando este for reelegível e tiver se afastado definitivamente do cargo, até 6 meses antes da eleição. Res. TSNS 215-08, 20, 013 1, 51, 20 19 89 e AC. TSE, de 15 de setembro de 1998, no RO número 193. Elegibilidade de cônjuge e parentes do chefe do Executivo para cargo diverso, desde que este se afaste definitivamente até 6 meses antes da eleição. Res. TSE número 2, 30, 87, 2009. Possibilidade de cônjuge não detentor de mandato eletivo candidatar-se aos cargos de prefeito ou vice-prefeito, sem que tal situação configure a inelegibilidade prevista no artigo 14, 7º, da Confira 1988, que diz respeito à hipótese em que um dos cônjuges ocupa cargo eletivo. V. Confira 1988, artigo 14, 7º, CC, 2002, arts. 1591 a 1595, Relações de Parentesco, e 1723 a 1727, União Estável e Concubinato. Sum. STF número 18 de 2009. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no 7º do artigo 14 da Constituição Federal. AC. TSE, de 1.10.2004, no RESP número 24.564, os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no artigo 14, 7º, da Constituição Federal. Quarto, a inelegibilidade prevista na linha e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei, como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. AC. TSE, de 6 de dezembro de 2018, no RO número 06005-8443. Considera-se crime de menor potencial ofensivo aquele cujo quantum máximo da pena privativa de liberdade, abstratamente cominada, não seja superior a 2 anos. AC. TSE, de 7 de novembro de 2017, no RESP número 10.554. A incidência da exceção prevista neste parágrafo, quanto aos crimes de menor potencial ofensivo praticados isoladamente ou em concurso material, formal ou em continuidade delitiva, leva em conta a condenação penal pelo prazo máximo da pena abstratamente prevista em lei, independentemente das circunstâncias consideradas para efeito da aplicação da pena em concreto. Quarto A. A inelegibilidade prevista na linha G do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 2º da LC número 184 de 2021. Quinto, a renúncia para atender à desincompatibilização com vistas à candidatura a cargo eletivo, ou para assunção de mandato, não gerará a inelegibilidade prevista na linha K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta lei complementar. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Art. 2º compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante I. O Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Segunda, os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, deputado estadual e deputado distrital. Terceira, os juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador,